Convido os irmãos a se colocarem de pé. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Deus Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Tua majestade, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há Supremo és, soberano em glória, és incomparável, maravilhoso em tua formosura. Incomparável, maravilhoso em tua majestade, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor, não há no céu, não há na terra, não há no mar, Deus como o Senhor. Pode se sentar. Começamos pontualmente 15 minutos atrasados com um bom batista, né? Boa noite, irmãos. Espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre espiritismo, quer dizer, sobre seitas e heresias, e hoje vamos falar sobre o espiritismo. Dando uma introdução breve do que a gente já falou nos outros estudos, esse estudo ele não tem o objetivo de atacar nenhuma outra religião. A ideia dele é estudar certos grupos que se identificam como cristãos, mas que têm sérias divergências doutrinárias e que não compactuam com as escrituras, e por conta disso, nós não consideramos eles como irmãos na fé. Eu vou falar resumidamente o que a gente já viu nos estudos anteriores sobre apologética, seitas e heresias, e aí na sequência, para quem não pegou as últimas aulas, a gente faz a introdução em cima do tema de hoje.
Um pedido para quem tiver alguma dúvida ou comentário, reforçando o que o Renan já falou na outra aula, que a gente pense muito bem antes de se é um comentário que vai trazer glória a Deus e se é também um assunto que a gente vai tratar aqui no estudo. Mas hoje o tempo, por conta do tema ser um pouco extenso, então o tempo vai ficar um pouco curto, mas a gente vai tentar tratar todas as dúvidas, todos os comentários até a conclusão do tema de hoje. Se alguém também estiver visitando a gente pela primeira vez, fique à vontade também para falar, para perguntar. A ideia aqui é que todo mundo aprenda junto e que a gente discuta sobre o tema. Então, passando rapidamente pelo significado de apologética, como o Gui falou no primeiro estudo, esse texto de 1 Pedro 3,15, ele é um parâmetro para a gente de como a gente deve estar preparado para defender a nossa fé. O primeiro ponto que é importante na apologética é a gente ter certeza de que a gente, de fato, está em Cristo. Então, o texto vai falar, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então, esse é o primeiro ponto da apologética. A gente precisa ter certeza de que nós estamos firmados em Cristo e que fomos salvos, para daí, então, a gente defender aquilo que a gente crê. E aí, na sequência, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão da esperança que há em vós. Como a gente viu nos estudos sobre cosmovisão, não é necessário que a gente conheça todos os detalhes das seitas e heresias que estão por aí, mas é necessário que a gente conheça bem a nossa fé, que a gente conheça bem aquilo que a gente crê, para poder defender eventualmente quando houver alguma divergência. Então, a ideia da apologética é justamente isso, tipo, a gente ter essa noção de que a gente precisa estar preparado para defender a nossa fé, seja em qualquer situação que a gente esteja, no trabalho, em casa, na família. E aí, seguindo o texto ali de 1 Pedro 3,16, fazendo todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, ou seja, ter um cuidado, um zelo, para que Cristo não seja difamado, para que a fé não seja deturpada só por conta de querer vencer um debate, querer vencer ali uma discussão. E o que é uma seita? A seita é um termo que é derivado do latim secta, cujo significado é seguidor. O termo é utilizado para designar um grupo numeroso de uma determinada corrente religiosa, filosófica ou política, que se destaca de uma doutrina principal. O sectário é um termo que designa o indivíduo que faz parte de uma seita. Uma seita também pode ser considerada uma divisão, um partido, uma facção. Então, todo aquele grupo que se volta dentro de alguma ideia exclusiva deles, a gente caracteriza esse grupo como uma seita. Então, as características de seitas que são relacionadas ao cristianismo. Geralmente tem modelos novos de autoridade, maneiras de interpretação de questões essenciais do cristianismo, então acabam mudando aquilo que é já definido e já foi discutido. Tem um exclusivismo doutrinário, então religioso, espiritual. Autoritarismo religioso também, espiritual. Fiéis com dependência espiritual de seus líderes. Novas verdades que são adaptadas ao modelo religioso da seita. Rejeição à ortodoxia, ou seja, não se preocupam em ver se os textos fazem sentido com outras passagens da Bíblia. Dependência psicológica e emocional, então acabam fazendo uma lavagem cerebral nas pessoas para que elas creiam naquilo que eles estão falando. E, por fim, salvação e recompensa por obras. E o que é uma heresia? A heresia é uma interpretação de uma doutrina ou um sistema teológico que já foi definido, né? Então ele é rejeitado como falso,
só que as pessoas acabam seguindo esse tipo de ideia. Então, pode ser uma doutrina, uma ideia, uma prática que nega algo que já foi estabelecido. Então, heresia ela é diferente de erro teológico. A gente pode ter irmãos na fé que acreditam em doutrinas erradas, mas nós não somos irmãos na fé de hereges, pessoas que ativamente querem seguir aquele tipo de pensamento. Em termos teológicos, podemos dizer que a seita se refere a um grupo de pessoas e que a heresia indica doutrinas antibíblicas defendidas pelo grupo. O erro doutrinário precede a heresia. Então, sempre começa com uma ideia, alguém que teve um sonho, alguém que teve uma visão, uma leitura diferente, não compartilhou com ninguém, foi lá e começou a desenvolver aquela ideia e se torna uma heresia mais para frente. Aí eu até peguei aqui um texto de Lutero, uma fala de Lutero, né? Lutero, certa vez, falou que qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras, ele deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. O que nós vamos ver ao longo desses estudos sobre seitas e heresias é que são ensinos, geralmente, que oferecem provas visíveis para as pessoas. Geralmente são pessoas que estão carentes de alguma coisa, são idólatras, né? Querem de fato aquilo, são pragmáticas, ou seja, elas só veem aquilo que funciona. E elas procuram esse tipo de atividade e de religião para se certificar e se cercar de evidências de que elas estão, de fato, vivendo algo verdadeiro. Então, elas acreditam, e ao invés de confiar na revelação de Deus, né, confiar naquilo que Deus diz a respeito de si e como a gente deve viver, né, aquilo que Ele revelou na sua palavra. Então, como introdução ao Espiritismo, eu vou citar alguns acontecimentos da história para a gente contextualizar. O Espiritismo ele é muito amplo, ele tem várias vertentes. Não é uma religião que tem uma definição, tipo, sei lá, é igual aqui em todo lugar. Então, eu vou passar por esses pontos e aí mais para frente a gente vai aprofundando mais alguns detalhes. Então, como a gente pode ver, a prática desse contato com o mundo espiritual ele não é novo. Ele é muito antigo. Tanto que os egípcios, os cananeus, os gregos, os romanos, eles tinham esse tipo de prática. Entre os egípcios e os cananeus era comum a prática da feitiçaria. Eu vou pedir para os irmãos abrirem Êxodo, capítulo 8, versículo de 5 a 7. Só dando uma contextualizada desse trecho em específico, Moisés ele estava se preparando ali para falar com o faraó. E aí Deus dá para Moisés algumas possibilidades de ações sobrenaturais para certificar aquilo que ele ia falar para faraó, que ele estava falando da parte de Deus. E aí, na sequência, vou ler o texto aqui. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão, estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então, os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas, e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Então, como a gente pode ver aqui, os magos de Faraó conseguiram fazer praticamente a mesma coisa. Então, eles já tinham essa cultura, essa prática de, vamos falar, esse contato com o mundo espiritual. E um outro texto que eu quero ler com os irmãos é Deuteronômio 18. Versículo 9.
Só dando também uma contextualização, o livro de Deuteronômio, ele é um livro onde Moisés está relembrando o povo de tudo que Deus fez com eles lá no Egito e na saída do Egito. Eles já tinham passado por 40 anos ali no deserto e eles estavam se preparando para entrar em Canaã. Então, Moisés começa a dar advertências para eles do cuidado que eles tinham que ter com os costumes dos povos que eles iam encontrar ali em Canaã. Então, aqui no versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor, teu Deus, os lança de diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que hás de possuir ouvem prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti, o Senhor teu Deus, não permitiu tal coisa. Então, nesse texto aqui, fica claro a proibição que o povo de Deus tem com essas práticas, com esse tipo de atividade. E aí, mais para frente, os gregos eles também tinham um costume de fazer consultas espirituais, eles tinham os oráculos deles lá. Pitágoras, que foi um grande filósofo e matemático, ele cria numa doutrina que chama transmigração. A transmigração é um tipo de reencarnação onde as pessoas que voltam, elas voltam em outros tipos de material. Então ela volta como um vegetal, volta como um animal e até como um ser humano, mas não era propriamente ser humano, era para qualquer tipo de coisa. Entre outras afirmações, ele também acreditava que os planetas e as estrelas eram também deuses e tinham influência na nossa vida. Os romanos também tinham esse costume de consultar os mortos. As lendárias sacerdotisas de Apolo, ali nos templos que tinham naquela época, elas eram médiuns e adivinhavam também e prediziam o futuro. Tem uns relatos que Alexandre o Grande, antes de partir para suas conquistas, ele se consultou com essas médiuns para saber o que fazer, né? Na Idade Média também, haviam muitos feiticeiros, bruxos, magos, que eram até famosos, e aí foi um movimento que levou a Igreja Católica a começar a perseguir eles, a queimar eles em praça pública, que foi o movimento da Inquisição. A Igreja Católica promoveu isso para eliminar qualquer tipo de problema para ela como instituição. E isso também incluiu cristãos protestantes e até cientistas. Nós temos casos aí de Galileu, que teve uma forte perseguição por conta das posições dele a respeito de como o universo funcionava. Seguindo aqui, de forma geral, todos os espíritas eles acreditam em coisas em comum, eles têm coisas em comum. Depois eu vou explicar um pouco mais as diferenças entre os tipos, mas as principais são essas aí. Existência de uma divindade, eles creem que existe um Criador, um Deus. Comunicação com os mortos, reencarnação, a pluralidade de mundos e a lei do karma. Então, assim, de forma geral, eles têm essa visão de divindade, mas é uma inteligência cósmica ali, responsável pela criação do universo, não é Deus revelado da Escritura como a gente conhece. É um tipo de deísmo, onde Deus criou todas as coisas, deu a corda ali no relógio e foi embora, deixou tudo funcionando. Eles entendem que é possível também o contato com pessoas mortas, entidades, que se tornam mentores para eles, se tornam guias espirituais e que acabam ajudando eles a prever o futuro e a entender a razão da gente estar aqui. Sobre a reencarnação, eles acreditam também que através dela todas as pessoas, todas as criaturas, né, elas sucessivamente elas conseguem evoluir moralmente para expiar seus erros do passado. Então elas vão mudando
de corpo e melhorando a cada fase que elas passam. Existem também vários mundos, né, a pluralidade de mundos, que seriam os planos que eles vão habitando nessas fases que eles vão melhorando, que oferece assim, um âmbito bem universal para a evolução deles. Né? E a lei do karma, aquela questão de ação e reação. Então, como se a sua vida passada estivesse interligada com a sua vida atual, e aí tudo que você fez lá atrás vai compensar na sua vida futura ali, né? E aí, assim, tem aquela grande frase, né, que fala assim, aqui se faz, aqui se paga. Para eles é assim, o que você fez na vida anterior, aí você paga nessa. Então, mais ou menos, esse é o ponto deles. Então, esses são os tipos mais comuns que a gente conhece de espiritismo. Então, quiromancia, que é a adivinhação por meio das mãos. A cartomancia, que é feita por cartomantes, adivinhando o futuro das pessoas por meio de cartas. A grafologia, que é a análise da personalidade pela escrita. A astrologia, que analisa a influência dos astros na personalidade das pessoas. O kardecismo, que tem origem na França e é derivado dos ensinos de Allan Kardec. O candomblé, que é uma religião de origem africana. A umbanda, que são cultos sincréticos afro-brasileiros, e ela mescla várias questões do catolicismo, de cultos africanos e até do kardecismo. E a macumba, que é o ritual de oferenda ali para os orixás. Embora a gente considere o espiritismo igual, né, na sua forma de ser ali, como a gente viu vários pontos que são parecidos, eles mesmos admitem que existem diferenças entre eles. É igual o termo evangélico, né? Se alguém pergunta hoje para você, você é evangélico? Sou, mas não sou igual aqueles da televisão. Tem uma clara distinção. A título de curiosidade, o termo macumba aqui no Brasil, ele é muito relacionado a umbanda, candomblé e todos os tipos de origem vamos falar, religião africana, né? E aí o que acontece? Esse termo, ele surgiu de uma árvore. Uma árvore tem esse nome, macumba. E essa árvore eles fazem um instrumento que se chama macumba também, que é um instrumento de percussão. Então, de certa forma, o macumbeiro é o cara que toca esse instrumento de macumba, não é todos esses outros tipos de religião aí. No Brasil, a gente também geralmente liga a macumba àquelas oferendas que a gente vê na rua, né, nas esquinas. Não tem nada a ver também. Aquilo ali seria um despacho para a Umbanda e para quem é do candomblé, eles chamam de padê ou ebó. Então, já outra coisa aí que se vocês forem conversar com alguém, vocês já não vão dar um furo, chamar o cara de macumbeiro. Né? Um outro ponto importante se você já ouviu expressões do tipo, isso é olho gordo, é mal olhado. Quando alguém morre, a pessoa fala assim, ela cumpriu a missão dela, ela descansou, foi para outro plano. Todos esses tipos de frase estão relacionados a esse tipo de crença. Então, às vezes, vem crente falando isso. Então, é um cuidado que a gente tem que tomar. O espiritismo kardecista, ele também se declara diferente da Umbanda, por mais que a Umbanda pegou coisas que eles acreditam, mas eles são diferentes porque na Umbanda existem rituais, existem sacerdotes, tem toda a parte de despacho lá que eles fazem, e no kardecismo já não tem. Então, é outra diferença que tem entre os dois. Vamos mais para frente. Eu trouxe uma pesquisa do IBGE, que eu acho que é legal para a gente conhecer. É uma pesquisa sobre religiões. O último censo dela foi feito em 2020, e eu fiz um comparativo com 2010. Então, os católicos, hoje, eles representam 50% da população do Brasil. Em 2010 era 65%, então teve uma queda aí nesse período. Os evangélicos também, hoje formam 31%, só que pelo contrário, em 2010 eles eram 23% e teve um aumento em 10 anos aí. Aqueles que se dizem sem religião representam 10% do total. Em 2010 eles eram 8%.
Os espíritas representam em torno de 3% do total, que em 2010 eram mais ou menos 2%. Esses 3%, irmãos, é quase 4 milhões de pessoas, não é pouca gente. Apenas 5% dos evangélicos possuem ensino superior, enquanto que os espíritas possuem 27%. Em relação à renda também, os 20% dos espíritas possuem renda acima de 10 salários mínimos, enquanto que os evangélicos estão em torno de 3%. Por que eu trouxe essas informações? Essa é uma pesquisa que ela dá um parâmetro, mas talvez ela não reflita totalmente a realidade. Quando nós vemos, por exemplo, os dados dos católicos, a gente tem aqueles católicos que se dizem não praticantes e que provavelmente entraram nessa pesquisa como católico. Temos aqueles também que é um catolicismo popular, de tradição. Meu pai foi, eu também sou, fiz crisma, fiz todo o processo ali, mas não acredito em nada. Vivo para mim, meu Senhor da minha vida sou eu. Não é a Igreja Católica, não é aquilo que eu aprendi. Então existem vários sincretismos dentro desses dados aí a respeito dos católicos. Então a gente pode deduzir que pode ser que de alguma forma existam até mais espíritas, né? Pessoas que acreditam nesses tipos de coisa dentro dessa população aí de católicos. Sobre os evangélicos, nós temos grande parte desse número composto por igrejas neopentecostais, que nem a gente viu no estudo do Renan. Querendo ou não, são pessoas que também estão suscetíveis a acreditar em questões sobrenaturais que não são baseadas na Bíblia. Então, fica meio nebuloso essa situação aí de saber a quantidade de pessoas que, de fato, são seguidores desse tipo de ideia, né? Nós vemos que os espíritas, essa é uma informação interessante, eles têm uma grande concentração em pessoas mais instruídas, pessoas que têm uma renda maior. Então, é um tipo de religião mais elitizada. Então, acaba se distanciando dos outros tipos de religião. Se você mora no ABC, certamente você já teve contato com algum kardecista, com alguém que tenha algum contato com candomblé, com umbanda. O Brasil ele é conhecido como o país mais espírita do mundo. Aí, como eu falei, tem cerca de 4 milhões de pessoas que são adeptas ao espiritismo. E com base nisso, nós vamos ver mais a fundo a doutrina de Kardec, do kardecismo em si. Por que eu escolhi Kardec? Porque eles têm um material um pouco mais elaborado, um pouco mais detalhado, e diferente das outras que a gente falou sobre Umbanda, Candomblé, eles variam muito de uma região para outra, então acaba não tendo tanta vamos dizer assim, se existe uma ortodoxia dentro do que eles acreditam ali, né? Então vamos falar do kardecismo de Kardec. As informações que eu trouxe aqui, irmãos, eu retirei do site da Federação Espírita Brasileira. Então, são informações que eles deixam lá disponíveis para todo mundo que quiser acessar. Se os irmãos quiserem pesquisar mais a fundo, podem pesquisar, mas com o intuito de aprender, não de se tornar um, né? Mas vamos lá. O início do kardecismo ele começa em 1847, o kardecismo ali de Allan Kardec. Quando a família Fox se mudou para Nova York e as irmãs Margaret e Kate começaram a realizar um fenômeno sobrenatural, onde algumas mesas giravam, copos se mexiam sozinhos. Isso atraiu a atenção dos pais delas, dos vizinhos, que se interessaram em descobrir o motivo daquele acontecimento ali. Se você já presenciou algum tipo de coisa parecida, você deve saber, deve ter a noção de que é intrigante passar por isso e também até meio assustador, né? Se você tem um animal em casa, você já deve até ter presenciado ele olhando para a parede assim do nada, e aí você fala, o que ele está olhando? Será que ele viu um fantasma? E se você tem um gato, você vai saber que ele está procurando uma mosca, só que você não vê ela. Então, assim, não tem muito a ver com o que estava acontecendo ali, mas dá para a gente ter uma noção, tipo assim, que é um negócio diferente, não é algo comum que acontece. Eles chegaram, então, à conclusão que se tratava de espíritos de pessoas que tinham morrido e que estavam tentando se comunicar com os vivos. Após essas ideias, elas acabaram se espalhando pelos Estados Unidos inteiro,
pela Inglaterra, pela França. E nos próximos 10 anos, já tinham mais de 180 mil pessoas que acreditavam nesses fenômenos. Então, lembra que a gente falou lá sobre pragmatismo? Ah, funciona, estou vendo acontecer, é real, então não vou duvidar. Em meados de 1856, o fenômeno chamou a atenção de um pesquisador francês chamado Hippolyte Léon Denisard Riveil, que é esse senhor aí da foto. Riveil, ele era um pedagogo francês, fluente em diversos idiomas, autor de diversos livros didáticos e adepto de rigoroso método de investigação. Ele não aceitou de imediato os fenômenos das mesas girantes, mas ele estudou elas atentamente, observou a força inteligente que movia essas mesas, fez centenas de perguntas a esses espíritos que estavam movimentando as mesas, analisou as respostas, comparou, codificou, tudo submetendo ao crivo da razão. Isso eu estou lendo aqui o que está no site deles lá, tá, irmãos? É o que eu acredito. Não aceitando, não divulgando nada que não passasse por esse crivo. Então, nasceu o Livro dos Espíritos, que é tipo um livro, acho que é o primeiro da foto ali, o azul. É um livro que é como se fosse um catecismo de pergunta e resposta que ele fez para os espíritos e está lá todas as respostas. O professor Riveil imortalizou-se adotando um nome de Allan Kardec, que era um poeta celta que tinha morrido há muito tempo atrás, e ele passou a usar o nome desse homem. Após 2 anos, ele fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, ele tornou aquele estudo que ele fez uma ciência ali. Ele não considerou de primeira como uma religião. Era, não, eu estou testando, vendo as possibilidades, fazendo todos os ajustes e estou chegando a algumas conclusões. Em 1857 foi publicado o Livro dos Espíritos, e depois, 7 anos depois, foi publicado o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um comentário dos ensinos de Jesus, só que com a visão dos espíritos. Esses livros eles são fundamentais para a doutrina de Kardec. São livros grandes, eles falam de diversos assuntos. Eu cheguei a ler todo ele praticamente inteiro, só que por conta do tempo não daria para trazer todos os pontos aqui, então eu selecionei os principais para a gente tratar aqui no nosso estudo. E uma das premissas dele, né, é que Kardec ele acreditava que ele fez uma descoberta e que essa descoberta era uma última revelação que Deus tinha para a humanidade. Então Deus revelou para Moisés uma parte dessa revelação, depois para Jesus, e agora, 18 séculos depois, ele recebeu essa revelação mais completa. E ele se baseia na Bíblia para falar isso. Ele vai usar a profecia que Jesus fez em João 15, 26. Vamos lá ler? Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então ele entende que esse texto está falando dessa revelação nova. Não, na verdade ele não entende. Ele entende que os espíritos são esse Espírito Consolador. Então toda a multidão de espíritos vai trazer essa revelação nova. Então, no que eles acreditam? Eu separei aqui os principais. Eles acreditam na possibilidade de comunicação com os espíritos desencarnados, acreditam na reencarnação, então na pluralidade de existência que a gente viu lá atrás, lei de causa e efeito do karma lá, e aí ele segue aqui um princípio meio físico. A física tem a questão de ação e reação. Então a gente está usando a ciência para avaliar as coisas, e para ele faz sentido. Acreditam na pluralidade dos mundos habitados, que a gente falou antes. Eles acreditam em um único Deus, mas um ser impessoal. Na atuação de médiums, então aquelas pessoas que conseguem ter contato com esse tipo de espírito, né? Ele mesmo não era um.
Ele precisava de alguém que ajudasse ele, que tinha essa habilidade, esse dom, né, que eles entendem que foi Deus que deu para eles. A realização de psicografias e manifestações. Aqui no Brasil a gente conhece muito bem o Chico Xavier, né? Então acabou sendo um precursor assim, dessas ideias aqui no Brasil. E o lema principal deles é: fora da caridade não há salvação. Então, sobre reencarnação, eles vão fundamentar essa ideia no texto de João 3, onde Jesus diz a Nicodemos que para ir para o reino dos céus é necessário nascer de novo. Então ele entende que esse nascer de novo é nascer de novo num novo corpo, e aí nascendo de novo num novo corpo, você consegue se melhorar, e se melhorando você chega no céu. Cada mundo habitado são fases, como se fosse um videogame. Então o espírito ele vai tendo chances de melhorar ali, de mudar o nível. E essa base também essa ideia também está na Bíblia. Ele vai usar o texto de João 14, que Jesus fala que na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele entende que essas muitas moradas são esses vários planos. Mais para frente a gente vai estudar mais como a gente enxerga esses textos. Jesus ele é um espírito super evoluído. Que veio nos ensinar como a gente pode chegar nesse mesmo nível que ele. Então, nos níveis de mundo ali, acho que são 5 níveis. Aí você tem dos níveis primitivos até os angelicais. E aí cada nível de mundo, se for melhorando, você consegue chegar no nível último, que é onde Jesus está. E ele veio lá desse último nível para ensinar a gente como a gente faz para chegar lá. Todo esse processo de evolução é sempre baseado nas boas ações que eles fazem. Então, tudo que você fizer de bom aqui nesse mundo, ajudar o próximo, ajudar os órfãos, as viúvas, está tudo fundamentado em caridade. Coisas que Cristo ensinou. Tanto que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, é em cima de ideias que Jesus falou. São os textos de verdade, está lá. Só que distorcido, né? Interpretado, esquecendo várias outras coisas. Sim. Acaba caindo nesse mesmo problema. Eles entendem que Deus seria injusto. Porque aqui eles vão querer tentar, essa questão da caridade, eles vão querer tentar explicar o porquê existem coisas ruins acontecendo no mundo. Por que pessoas nascem deficientes? Por que pessoas sofrem acidentes? Sempre a questão do mal ali. E aí eles entendem que é injusto, seria injusto Deus criar um mundo onde as pessoas sofrem. Então a explicação mais lógica para eles é que se nós estamos sofrendo, foi porque na vida passada a gente não fez coisa boa. E eles ignoram totalmente o conceito da queda, da natureza pecaminosa. Eles não vão tratar disso no livro deles. Enquanto nós entendemos, como cristãos, que o sofrimento é por conta do pecado, da queda. E injusto para a gente ter que pagar por algo que a gente nem sabe o que a gente fez. A gente sabe que Adão fez, mas na nossa outra vida a gente não sabe. Então não faz sentido. Você não vai encontrar doutrinas sobre depravação, pecado, justificação, morte de Cristo, inferno. Cara, eu li esse livro de cabo a rabo, não enxerguei nada dessas coisas. Olha, nós podemos até admirar esse trabalho que eles fazem. Tipo, é bonito, a gente pode aplaudir esse trabalho de cuidar, eles fazem muitas coisas. Mas a gente sabe qual que é o motivo, né? Não é por um motivo para a glória de Deus, né? É porque eles querem melhorar eles e estão, que nem o Renan comentou, buscando a salvação com as próprias obras. Então, por que o kardecismo é uma seita, né? Eu linkei alguns pontos, e aí eu peguei também uns trechos do próprio livro deles. Eles acreditam em um Deus completamente diferente do nosso. Então, você pode conversar com um kardecista, ele vai falar: você acredita em Deus? Acredito. Você ora? Oro.
Você lê a Bíblia? Leio, mas totalmente diferente do que a gente faz. Na hora que você chegar e perguntar para ele, Jesus é Deus? Não. Então, só aí já muda muita coisa do que a gente poderia ter de comunhão com eles. Né? Então, eu vou ler aqui um trecho do livro deles, do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos pontos do Evangelho, da Bíblia e de autores sacros, em geral, são inteligíveis. Ininteligíveis, ou seja, pessoas mais leigas não vão entender. E muitos até parecem irracionais, por faltar a chave para compreender seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo. Como já puderam convencer-se os que estudaram seriamente e como reconhecerão melhor ainda mais tarde. Como complemento de cada preceito, acrescentamos algumas instruções escolhidas entre que as foram ditadas pelos espíritos em diversos países e pelo intermédio de diversos médiuns. Se essas instruções tivessem saído de uma única fonte, elas poderiam ter sofrido uma influência pessoal ou do meio. Ao passo que a diversidade de origens prova que os espíritos dão seus ensinamentos por toda parte e que não há ninguém privilegiado em relação a isso. As instruções dos espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm iluminar os homens e convocá-los à prática do Evangelho. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. O Espiritismo diz igualmente, não vim destruir a lei cristã, mas cumpri-la. Não ensina nada contrário ao que ensina Cristo, mas desenvolve, completa, explica, em termos claros, para todo mundo, o que não fora dito sobre forma alegórica. Vem cumprir, no tempo predito, o que Cristo anunciou, e preparar o cumprimento das coisas futuras. Portanto, o Espiritismo é a obra do Cristo, que preside, e assim como o anunciou, a regeneração que opera e prepara o reino de Deus na Terra. Persuasivo. Às vezes, numa primeira lida, você fala, não tem nenhum problema. E aí você vê apesar de ser tratado como ciência, e utilizar até a própria Bíblia, fica claro que as doutrinas de Kardec, elas são formadas de forma arbitrária pela revelação de cada espírito novo que aparece. Então, sempre que vem uma revelação nova, ele mesmo no livro ele deixa claro que a gente está em constante evolução e sempre vai vir novas revelações e vão melhorar as que já foram feitas. No fim das contas, a base doutrinária do kardecismo são os contatos feitos através de médiuns. Então, o fundamento deles é esse contato com os médiuns, não é a escritura, não é a revelação de Deus. Então fica até difícil a gente conversar com o espírita e compartilhar do evangelho com ele, pois na hora que você for utilizar a Bíblia, ele vai falar assim, não, a Bíblia só tem parte da verdade, ela não tem a revelação completa. Então tem outros livros aqui que a gente precisa procurar e ler. Quais são as principais heresias do kardecismo? Eles negam a divindade de Cristo, acreditam na reencarnação, como a gente já viu, a invocação e comunicação com os mortos, salvação por obras e novas revelações mais completas. Irmãos, a doutrina de Kardec é muito extensa, como eu falei, então tem muitos pontos. Eu selecionei esses aqui, que são os mais gritantes, assim, que eu acho que dá para a gente debater e discutir. Então, o primeiro ponto sobre negar a divindade de Cristo, né, eles vão falar que Jesus é um espírito super evoluído, que encarnou, mas como já falamos, ele é só um guia e um modelo para a humanidade, ele não é Deus. Apesar deles acreditarem em Deus, eles negam a Trindade. Aquele ponto em que Deus subsiste em 3 pessoas, onde o Pai, Cristo e o Espírito Santo são um único Deus. Eles acreditam que a Bíblia trata da reencarnação quando ela fala sobre nascer de novo, que nem a gente viu, e também sobre a ressurreição. Eles falam, tem alguns textos deles, que eles vão falar que Cristo, na verdade o que ele quis dizer foi reencarnação e não foi ressurreição. E aí os tradutores tiveram um erro ali e colocaram ressurreição. Só que são coisas totalmente distintas. Eles vão usar as passagens onde João Batista era considerado o Elias que tinha reencarnado.
Vamos lá em Mateus 11. Mateus 11, 14. Então, Jesus aqui vai falar: e se o quereis reconhecer, ele mesmo é Elias, que estava para vir. Então, eles usam esse texto para defender que João Batista era Elias, porque Jesus confirmou aqui nesse texto. Tem um outro texto em Mateus 17, que eles também vão usar. Versículo 9 ao 13. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Mas os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que ele falava a respeito de João Batista. Então, outro texto que eles vão usar para defender essa ideia de João Batista. Agora vamos ler em Lucas 1, versículo 17. E irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Nós vemos que essa comparação que eles estão fazendo com Elias, ela não tem fundamento. Quer dizer, com João Batista e Elias. Porque a ideia aqui desse texto é que João Batista teria um ministério com as mesmas características de Elias, mas não que ele era o próprio Elias. Até porque Elias, ele nunca morreu. Como todo mundo sabe a história, ele foi levado aos céus em carne e osso. Então, não teria como reencarnar sendo outra pessoa. Né? Kardec, ele fala que Moisés proibiu a consulta aos mortos, então aquele texto que a gente viu lá de Deuteronômio 18, pois essa prática, naquele momento, as pessoas não tinham capacidade para entender os fenômenos e elas poderiam utilizar para adivinhação, para meios de exploração ali do charlatanismo e tal, fora que eram costumes do inimigo. Né? Então os cananeus tinham essas práticas e aí Moisés ele queria inspirar uma aversão ali no povo para eles não fazerem isso, mas por uma questão política. Tipo, não vamos ser igual a eles, não vamos fazer igual a eles, mas não que era uma proibição de fato. Sobre a salvação por obras. Né? Então, eles creem que todos têm a possibilidade de chegar no nível mais alto de evolução. Então, você sai do mundo primitivo e vai para o mundo angelical lá, fazendo boas ações. Eles ignoram o conceito de pecado, do inferno. Satanás, para eles, é só uma alegoria. Não existe. Ele é só uma alegoria para você falar do mal que existe hoje, mas não tem nada a ver com Satanás de fato. E o inferno ele seria um mundo inferior. Eles chamam de umbral, que é onde o cara que não foi bem nessa vida, ele volta e fica lá sofrendo até ele melhorar e conseguir sair dali. Então, tudo está relacionado às boas ações para poder ir crescendo. E o outro ponto, eles sempre trazem novas revelações a respeito do Evangelho. Então, são heresias gritantes, assim, que eu acho que é importante todo mundo saber. Então, como a gente defende, né? Como a gente se defende contra esses pontos? Vamos lá ver sobre a questão da natureza de Cristo. João 1.
Muito conhecido esse texto, né? Mas acho que eles não leram. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Claro, né? Não precisa muita interpretação para entender. Outro texto importante, Colossenses 2:9. Perdi aqui. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mais um texto provando que Cristo é Deus. Ele não é só um ser evoluído que veio nos ensinar. Tito 2:13 também fala sobre isso. 2:3. Você quer ler? 2:13. Então, vou achar aqui. Pode ler. Enquanto aguardávamos esperançosamente o dia em que será revelada a glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Isso. Então, mais um texto falando sobre a divindade de Cristo. Sobre a regeneração e ressurreição. Lembra que eu falei, né? Eles entendem a questão da reencarnação. Às vezes, como o texto fala sobre ressurreição, não, era a reencarnação. Só que aí eles usam um texto lá sobre nascer de novo, que está falando sobre regeneração. Então, dois conceitos diferentes, e eles trazem para a reencarnação. Então vamos ver primeiro ressurreição. Lucas 24. Isso. Não, sobre ressurreição. Isso. Não. Eles vão falar sobre reencarnação. É que em alguns momentos eles usam textos que estão falando de regeneração e outros textos sobre ressurreição. Mas os dois é a mesma coisa. Então, Lucas 24, 36 a 43. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Lembra que esse texto aqui está num contexto que Jesus já tinha ressuscitado e ele aparece aos discípulos. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpei-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem, eles ainda por causa da alegria e estando admirados, Jesus disse: tendes aqui alguma coisa de que comer? Então eles apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. Aí a pergunta: espírito come? Se Jesus tivesse reencarnado, ele estaria com outro corpo. Por que ele voltou com o mesmo corpo e ainda com as marcas dos... Então, já mais um outro texto para a gente derrubar essa questão da reencarnação. E aí, sobre regeneração, vamos lá em João 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou então Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho?
pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Então Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como creeis, se vos falardes das coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu de lá, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo porque Moisés levantou a serpente, e do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então aqui nesse trecho a gente vê claramente Jesus explicando sobre a questão do novo nascimento, mas não o novo nascimento de uma nova pessoa, um novo corpo. Ele está falando de um nascimento espiritual. Vamos ver as profecias que falavam desse novo nascimento. Ezequiel 36. Sim? Sim, sim. Sim. Exatamente. Sim, sim, para poder falar do evangelho depois. Ezequiel 36. É o versículo 24 ao 27. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícies, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Então, a profecia aqui está falando sobre um novo nascimento, sobre uma mudança de coração que aconteceria com a descida do Espírito Santo. Vamos lá ver o cumprimento disso. Atos 1. Fazendo os irmãos procurar muito texto hoje, né? Atos 1, versículo 4 ao 5. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas esperassem a promessa do Pai, o qual ele disse: de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não por muito mais tempo depois desses dias. Então, depois em Atos 2 a gente vê de fato acontecendo isso. Então, quando eles vão falar sobre a reencarnação, que ela está com uma palavra que o nascer de novo ali do texto de João 3 está relacionado a nascer de reencarnação, é uma interpretação errada desse texto, porque esse texto está falando sobre o nascimento do novo crente ali com o coração transformado. Agora vamos para o parte de comunicação com os mortos. Texto lá de Lucas 16. É a parábola do rico e do Lázaro.
é o versículo 19, a partir do 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendiosamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente. Os males agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, os outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que mandes a minha casa paterna, que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas. Vou terminar aqui. Olha essa passagem. Primeiro que não vai ter nenhuma mudança de plano, né? Eles estão em locais distintos e não há possibilidade de volta. Não tem uma segunda chance. Outra coisa que a gente vê também é como, vamos falar, como o rico ali, ele pede para poder voltar, para o Lázaro voltar e falar para os irmãos dele: não, agora eu entendo que isso aqui existe, volta lá e avisa eles que eles vão acreditar. E aí, o que Abraão fala? Não, eles têm Moisés e os profetas. Ou seja, o que Allan Kardec falou assim, a gente não tinha a revelação completa, e agora eu tenho, na verdade não. Com Moisés e os profetas a gente já sabe da condenação, a gente já sabe do pecado, a gente já sabe de Cristo que viria. Então, todas essas revelações já eram suficientes para a gente não ir para esse lugar, né? Para o rico ali nessa parábola não ir para lá. Então, mais uma forma aí de defender esse ponto. Salvação por obras, um texto bem conhecido nosso, reformados, Efésios 2. Efésios 2, versículo do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, de novo, eles utilizam todo aquele processo de melhoria e de crescimento para conseguir a salvação, mas a gente vê claramente como a Bíblia condena esse tipo de pensamento. Eu vou ler aqui a declaração de Cambridge, para quem não conhece, naquele aplicativo sobre as confissões reformadas, o Conf. A declaração de Cambridge, ela fala sobre as solas, as 5 solas, e ela vai falar sobre a sola gratia. Eu acho interessante compartilhar com vocês. A confiança desmerecida na capacidade humana é um produto da natureza humana decaída. Essa falsa confiança enche hoje o mundo evangélico, desde o evangelho da autoestima até o evangelho da saúde e da prosperidade. Desde aqueles que já transformaram o evangelho num produto vendável e os pecadores em consumidores. E aqueles que tratam a fé cristã como uma verdadeira como verdadeira simplesmente porque funciona. Então, se você é curado, funciona, é válido. Você está tendo sucesso financeiro, funciona, é verdadeiro, então é válido. Isso faz calar a doutrina da justificação.
a despeito dos compromissos oficiais das nossas igrejas. A graça de Deus em Cristo não é só necessária, como é a única causa eficaz de salvação. Confessamos que os seres humanos nascem espiritualmente mortos e nem mesmo são capazes de cooperar com a graça regeneradora. Reafirmamos que na salvação somos resgatados da ira de Deus, unicamente pela sua graça. A obra sobrenatural do Espírito Santo é que nos leva a Cristo, soltando-nos da nossa servidão ao pecado e erguendo-nos da morte espiritual para a vida espiritual. Negamos que a salvação seja, em qualquer sentido, obra humana. Os métodos, técnicas, estratégias humanas por si não podem realizar essa transformação. A fé não é produzida pela nossa natureza não regenerada. Então, essa história de que eu posso voltar e melhorar e ir subindo não compactua com o que a Escritura diz. Sim? No Efésios 2, continuando, ele fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, não vem de nós, é dom de Deus, não por obras. Sim. Aí no 10 ele fala, porque nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. É a salvação em Cristo Jesus que nos leva a fazer Isso, exatamente. para ser. Exatamente. Porque somos. É aquele conceito, né? Eu não faço coisas para ser salvo. Sou salvo e por isso eu faço coisas. A parte agora sobre novas revelações. 2 Tessalonicenses 2. Está difícil achar aqui. Quem puder ler, é 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Pode ler. 7 a 12. Pois essa perversidade já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Então o homem da perversidade será revelado, mas o Senhor Jesus o matará com o sopro de sua boca e o destruirá com o esplendor de sua vinda. Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e eles crerão nessas mentiras. Então serão condenados por ter prazer no mal, em vez de crer na verdade. Bem claro esse texto, né? Praticamente escancarado esse tipo de ação, esse tipo de atividade que eles fazem. E assim, um conceito importante. Satanás, ele não vai aparecer como um bicho vermelho com tridente. Ele vai aparecer como um parente seu que morreu, alguém que você amava, que você queria falar alguma coisa e você não falou, e ele vai enganar você. É basicamente isso. Eu entendo vamos dizer assim, a dor, às vezes, das pessoas que estão procurando esse tipo de ajuda no espiritismo, mas essa é a verdade. Satanás vai enganar essas pessoas e, como o texto diz, vai levar elas para esse caminho. Então, conclusões aqui. É simples, mas às vezes a gente complica, né? Então, ler e estudar as Escrituras, irmãos. Ler, a gente está estudando isso na IBD, a gente está vendo várias formas de interpretação, de formas de estudar, de memorizar. É importante que os irmãos saibam todas a sequência do contexto bíblico, de como as coisas se organizam. Um conselho não tente inventar a roda. Tem coisas que, as dúvidas que você tem hoje, você acha que ninguém mais na face da Terra teve a mesma dúvida que você? Tipo, você pode procurar na história da igreja, você pode procurar homens e mulheres que se debruçaram, derramaram seu sangue para poder estudar a palavra e fundamentar as doutrinas. Eu estou estudando muito sobre a história da igreja e eu vejo que nos momentos em que mais se levantou heresias, ideias contrárias à palavra,
foram nos momentos que mais boa teologia foi feita. Na perseguição, na forma pior ali, foi onde se levantou homens de Deus, que foram lá e não, isso não é verdade, isso não faz sentido com a Escritura. Então a gente tem as confissões, os catecismos, onde tem as nossas principais doutrinas para a gente acabar não caindo nesse tipo de engano. A oração é um outro fator importante. Muitas das vezes a gente vai pregar o evangelho para alguém e a gente não ora por ela. É necessário, a gente acabou de falar que é uma obra do Espírito Santo, que é Deus que opera. Então a gente deve orar para que Deus abra o coração dessa pessoa. Ter misericórdia para falar com as pessoas. Às vezes a gente acaba se exaltando, acaba extrapolando os argumentos só para ganhar a discussão e falar, não, você está errado. E não, isso é ruim, não é a forma como um cristão deveria agir. Lembre-se, Cristo é quem salva, não é você que salva. Como o Renan falou nas últimas, no estudo dele, treinar a exposição das Escrituras é importante, a exposição do Evangelho é importante também. Eu lembro de uns trabalhos, umas empresas que eu trabalhei, a maioria das vezes eu sempre presto atenção no que as pessoas dizem, no que elas acreditam, porque invariavelmente você trabalha com não cristãos. Então eu fico pesquisando, fico só ouvindo o que a pessoa mais fala, o que ela entende, o que ela acredita. Eu estudo aquele ponto que ela fala para depois trazer uma resposta com o evangelho em cima daquilo. E às vezes no momento oportuno, eu vou estar tomando um café, vou estar conversando com ela, eu tenho a resposta pronta. Eu não espero, vir o debate, e aí você, não sei o que responder, fica sem ação, e às vezes acaba respondendo até cria outra heresia. Né? Dê o testemunho visível da verdadeira conversão. A gente fala constantemente que o evangelho é proclamado, com palavras. Mas, irmãos, a nossa parte prática também, a igreja é o evangelho visível. A comunhão, o cuidado, a misericórdia, todas essas coisas são importantes. E a gente vê, o espírita ali, não, mas eu sigo todas as questões morais de Jesus, a gente ama o próximo, a gente cuida do próximo. E aí, às vezes acusa até a gente de não fazer. Então, para a nossa vergonha. Mas é algo importante que a gente deve fazer. E aí eu selecionei aqui, só agora para encerrar, eu estava, durante os estudos, pesquisando, tem muito vídeo na internet falando sobre esse assunto. E eu comecei a ler os comentários. E aí até alguns eu mandei para o Renato depois, que eu fiquei assim, cara, não acredito no que eu estou lendo. Vou mostrar para vocês. Esse primeiro aí é de um cara que ele fala assim, Espiritismo é a interpretação do Evangelho de Jesus Cristo pelos espíritos superiores. Em sua simplicidade, sou católico, mas estudei o Espiritismo. E me libertei da ignorância religiosa que leva ao preconceito e ao ódio. O Espiritismo é cristã, como o protestantismo, como o católico, ensina o amor ao próximo. E como católico, não vi nenhum espírito falando mal de qualquer religião, porque para eles todas as religiões que ensinam amor ao próximo é de Deus. Então, ou seja, todo mundo que fala bem, fala sobre caridade, não importa quem seja, é de Deus. Então, está fundamentada aí a ideia dele. O segundo é mais preocupante ainda. Irmão Reverendo Augusto Nicodemos, paz e graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É crente, hein? Esteja em seu coração. Sou cristão da Igreja Presbiteriana há mais de 30 anos e concomitante frequento o Centro Espírita. Os ensinamentos de uma para mim são completamente os ensinamentos da outra. Ainda mais porque eu e minha família fazemos estudos bíblicos. Que Deus o abençoe em sua caminhada terrena. É totalmente compreensível esse comentário, né? Mas assim, irmãos, isso revela o cuidado que a gente tem que ter, examinar as Escrituras. Não confiar nas próprias experiências. Tenho 30 anos de igreja. Você vai aprender ainda. Tem muita coisa para você aprender. Pode falar. Era de 10 meses atrás, eu acho. Não era... Recente. Complicado, né? Exatamente.
Mas tem um pagamento ali, né? Depois. Oi. Sim, não, é absurdo. Você olha no... Depois joga lá no Google, lá, joga no YouTube, Augusto Nicodemos Espiritismo. Tem vários vídeos muito bons dele falando sobre isso. Você só vê espírita comentando. E aí, às vezes, você vê crente falando essas abobrinhas aí. Eu selecionei esse porque eu falei, mano, o cara tem 30 anos, a presbiteriana é o que ele tá falando. Então, assim... Pois é. Não, e ele ainda fala, faço estudo com a minha família, imagino que ele ensina pra família dele. Então, assim, é pra confrontar a gente. Não é porque a gente tem muito tempo na igreja que... Pode falar. Sim, sim. É politicamente incorreto. Então, você vê o que a gente mais está vendo é cristão atacando cristão, porque o primeiro está falando a verdade. Sim, sim. Se você pende muito para um lado, você é direitista, né? É radical e tal. Vai pro outro lado, não, você é esquerdista. Se você não quer opinião nem pro outro, é isentão, sabe? Tipo, você não tem posição. Enfim. Mas esse primeiro comentário mostra Peraí. a possibilidade também. Tipo, a pessoa, pelo fato dela falar, olha, minha religião prega o amor, então ela é superior a de vocês, porque aqui a gente é piedoso de verdade. Sim, sim. Você vai ver vários comentários deles falando assim, ó, o espiritismo não fala mal de nenhuma outra religião, a gente cuida da nossa vida aqui, não vem criticar a gente não. Mas aí vem falar, aí depois quer fazer culto ecumênico, né? Fala, pô, cara, a gente não crê no mesmo Deus, a gente não tem comunhão, não tem como fazer nada. E aí, às vezes você vê cristãos, às vezes até por ignorância, por não conhecer, simpatiza com isso. Tipo, não, vamos lá na oração, lá, vamos... Aí acaba igual o irmão aí, né? E alguém falar alguma coisa? Irmão. Há mais algum comentário? Uhum. Sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. E um erro pesado. Sim. Às vezes só de você compartilhar na igreja, tipo, leu o texto, compartilhou com alguém, vê o que o outro acha. Às vezes é totalmente diferente do que você está pensando e vai evitar esse caminho aí depois. Oi? Então, eles consideram ciência. Você pegar os estudos lá de Kardec, ele fala que ele investigou de forma científica os espíritos. Isso. Sim. Sim, também. Sim. Sim. Nesse momento mesmo da época ali que estava acontecendo, era uma resposta, aí tipo, ó, vocês, tá vendo essas coisas que vocês não estão conseguindo explicar? Agora eu tenho a resposta para vocês. Então é mais ou menos isso. Mas também mostra o cuidado que a gente tem que ter na hora que for evangelizar um espírito. Porque eles vão falar que eles acreditam na Bíblia. A gente tem que acreditar na parte sobrenatural disso, que Sim. um poder demoníaco tremendo. Você vê o infeliz aí falar que lê a Bíblia. E ao mesmo tempo Sim. com a família. Sim. Então, a minha mãe estava até supondo que será que ele casou com uma espírita aí? Pode ser. Pode ser. É um caso pra gente ter um cuidado. Sim. Porque os textos que eles usam, dá pra você ter essa interpretação errada. Não, se você pegar o livro Evangelho segundo o Espiritismo, você fala, mano, eu nunca li, nem eu estudei isso. Tipo, olha a profundidade. E
pecado, né? Quer dizer, tipo, o erro, né? Você fala, mano, olha onde está levando essas pessoas que estão acreditando nisso, né? Tem explicação para tudo. Sim, sim. E pode. Então, tem essa também. Tem uma tradução, eu estava vendo lá, é uma tradução de um padre que muda o conceito lá de ressurreição e reencarnação. Então ele usa o texto em cima disso. Só que assim, a maioria dos outros textos eu até fiz olhando assim, checando com a nossa com a nossa Bíblia, né? É igual, não muda nada. É só a forma de enxergar mesmo. Só que assim, ignora todo o resto, né? Por isso que a leitura bíblica ela tem que ser de forma contínua, completa, né? Porque você vai, às vezes, se você ler mais 2 versículos, você entende o que o autor falou. Você não precisa esperar muita coisa, né? Uma revelação de um anjo, um sonho. É só você continuar lendo. Então é isso. E aquele texto do Pedro que fala também de se o anjo de luz aparecer. É verdade. Eu nem toquei nesse texto. O cristianismo, principalmente a fé reformada, ela está solidificada no solo Escritura. Somente o que a Escritura diz é nossa autoridade. E tem aquele texto muito claro, se aparecer um anjo e proclamar um novo evangelho para vocês que seja anátema. Então, Gálatas, isso, Gálatas. Seja anátema, seja maldito quem te fizer isso. Kardec não deve ter passado por esse texto. E demorou 1800 anos para ele perceber, né? Então, vamos dizer. Exatamente. A gente ter o cuidado também que muitas coisas pelas nossas emoções, no nosso inconsciente, às vezes a gente sonha com pessoas que já morreram e tarará. Sim, sim. E tomar o cuidado da gente não ser levado por essas coisas, de ser levado por esse emocionalismo e criar, às vezes, uma teologia em cima daquilo que a gente foi revelado para nós. Sim, sim. A gente deve se apegar somente àquilo que a Escritura diz e rejeitar todas as outras coisas. Essa questão de sonhos é comum. A gente tem sonhos e a gente fica, nossa, o que é? O que isso significa? Sempre desperta, né? Só que, se não está revelado, se Cristo não... se não está de acordo com a Escritura, irmãos, rejeite. Tipo, foi dormir de barriga cheia. Não foi revelação de Deus. Ainda mais se aparecer um anjo te contando alguma coisa nova. Tipo, você leu errado aquele texto. É diferente. A maioria das religiões e dessas heresias surgem assim, né? Tipo, alguém tem uma revelação, acha que aquilo é verdade, testa, faz algumas coisas e aí segue naquele caminho. Mais alguma? Pode falar. Sim. Mateus, Hebreus 9, 27. Isso. O juízo. Exatamente. Já acaba aí, né? A gente viu nesses estudos que a gente está fazendo sobre Hebreus, né? Porque realmente, tipo, não tem mais quando eu falei lá no começo, né? Descansou. Tem textos que vão falar sobre descansou no Senhor e tal. Mas o que eu quis dizer ali é que, tipo assim, tem muita gente que vai entender que assim, a pessoa entrou num plano agora, vai, né, tipo, se melhorar e vai depois sair dali. Não. Ou você, quer dizer, todos vão estar diante de Deus, como o texto diz, sobre juízo, e ou eles vão para a condenação eterna, ou eles vão para o descanso de Deus eterno. Amém? Mais algum comentário? Nelson? Ia falar alguma? Sim, sim. Sim, sim. Mas que nem, o próprio Kardec tem algumas passagens que ele vai admitir
que existem espíritos maus que se disfarçam de espíritos bons para confundir. Aí eu falei, cara, então como é que você sabe que os que falaram com você não eram esses? Tipo, virou como é que fala? Uma referência circular, né? Nunca termina. Então mas tem, que nem você falou sobre. Pode falar, pode falar. Sim, 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 sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Um exemplo disso, não sei se todos aqui já passaram por isso, eu tenho um pouco de paralisia do sono, que é aquela questão que você está dormindo, você acorda, sua mente acorda, você enxerga, e do nada, tipo assim, só que seu corpo não mexe. E aí você fica meio que se estivesse preso no seu próprio corpo, não ligou ali o 220 ali, né? E aí você fica atordoado, e aí você começa a alucinar. Às vezes vê algum vulto, vê alguma coisa vindo na sua direção e você não consegue se mexer. Mas assim, às vezes por questão de você estar muito cansado, ansiedade, todos esses fatores contribuem com isso. E aí, indo para o outro lado, tem um mundo espiritual de demônios, anjos caídos. O reformado geralmente esquece esse lado. Ele olha muito só a depravação total. O diabo, ele é o inimigo das nossas almas. Ele está ali o tempo todo usando o nosso pecado, nossas falhas, para nos fazer cair. Então, tem também essa parte que a gente precisa vigiar, precisa tomar cuidado e usar a escritura para se defender, né? E eu acho que uma coisa importante também é que a gente não deve desvalidar esse mundo espiritual. Quando uma pessoa conta pra gente uma experiência sobrenatural que ela teve pra de alguma forma testificar o que ela vive no espiritismo, a gente não deve agir como se aquilo ali fosse coisa da cabeça dela, como se aquilo realmente ela não tivesse visto ou não tivesse presenciado, nada disso, porque a gente sabe que essas coisas existem. Sim. Mas tanto que na Bíblia, até aquele texto de Deuteronômio que você leu, Deus não está dizendo que não existe. Ele está dizendo existe e é abominável. E eu não quero que você Ele condena essa prática. Então não é que o negócio existe que a gente vai desvalidar o que a pessoa está falando. É que Sim. realmente é abominável e Deus proíbe. Sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim. Irmãos, para não se delongar tanto, que eu acho que já passamos até do horário, eu vou orar para encerrar. Se depois tiverem alguma dúvida, alguma questão, a gente conversa depois. Vamos baixar nossas cabeças? Senhor, obrigado por esse momento que tivemos aqui, unidos em Teu nome. Peço que o Senhor nos ensine, Senhor, a Tua palavra, que ela habite, Senhor, ricamente em nosso coração, para que a gente não peque contra o Senhor. Que o Evangelho, Senhor, de fato faça parte de nossa vida, que o Teu Espírito, Senhor, nos ilumine para aprender mais sobre todos esses pontos e que a gente possa defender, Senhor, a Tua verdade com amor, com misericórdia e que Teu Evangelho seja proclamado. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Fala alguma coisa? Irmãos, boa noite. Primeiro, quero pedir desculpa.